Então, vamos agora fazer o exercício do Tássios, que é 1 kg de vapor a 60 bar e 300 graus Celsius. Qual é o máximo de energia que pode ser obtido desse material? A primeira coisa que nós faremos, inclusive, é olhar na tabela de vapor. Visto que é água, né, está na condição especificada, a pressão e a temperatura foram dadas, 60 bar e 300 graus, é muito fácil olhar na tabela de vapor para ver qual é a energia que esse fluido tem nessa condição. Então, se eu vou na tabela A5 do Smith-Van Ness e olho na condição de 6 megapascal, que é a mesma pressão proposta pelo exercício, que é de 60 bar, eu vou procurar e vou ver que a temperatura de saturação é 275,64 graus. Como a temperatura que o sistema está é superior à temperatura de saturação, o que nós temos é vapor superaquecido. Então, eu preciso ir para a tabela A6 do Smith, para que eu pegue dentro da pressão de 6 megapascal, que são 60 bar, a temperatura que foi pedido, que é a de 300 graus Celsius. A 300 graus Celsius, a gente pode observar que a entalpia é 2.884 e a entropia 6,0674. Então, a energia disponível desse vapor superaquecido, nessa condição é 2.884. Eu posso garantir que a cada quilo de vapor está disponível para o uso 2.884,2 kJ? Infelizmente, não. Por quê? Esse sistema, nessa condição, ele exige uma entropia para sua organização. Ele tem ali um valor entrópico e vai pesar muito nessas condições finais de quanta energia eu tenho disponível. Uma outra coisa que a gente não pensa, mas até que ponto esse vapor vai poder ser resfriado ou ele vai perder energia? Eu não consigo chegar nessas condições de 0 graus Celsius, porque o ambiente em que esse vapor superaquecido está, dificilmente vai estar a 0 graus Celsius. E quando chegar numa temperatura inferior ao do ambiente, então a troca térmica se inverte. Ou seja, eu só consigo trocar calor até que o meu sistema, que é o vapor, chegue nas condições da vizinhança. E isso é uma coisa que a gente não levou em conta até agora. Quando nós estamos olhando essa energia disponível até em relação à vizinhança, o que nós estamos olhando é exergia. E o que é exergia? Se a gente for olhar uma boa definição, que eu considero, é essa, que a exergia é o maior trabalho teórico possível que pode ser obtido no sistema de interesse quando ele interage com o sistema de referência, que é a nossa vizinhança, e permite que eles atinjam um equilíbrio termodinâmico, que a gente já viu sobre isso, com o meio envolvendo as interações apenas com os componentes do meio ambiente através de processos reversíveis. Então, prestem bem atenção que a gente está falando de processos reversíveis. Estamos pensando que o contato do sistema e a vizinhança vai acontecer até que o equilíbrio termodinâmico se estabeleça. Então, aquele vapor superaquecido, ele não vai sair de 300 graus Celsius e chegar em 0 para poder perder toda aquela energia de 2.880 e pouco. Ele vai chegar a 25 graus Celsius, a 22, depende da temperatura que está essa vizinhança. E quando ele for perdendo energia, o seu estado de agregação vai mudando, então a sua entropia também vai se alterando. Então, essa variação de entropia, quanto de energia ele precisa para se reorganizar, e também a consideração da vizinhança, é que a exergia vai fazer a conta. Aqui é um contexto histórico, da onde nasce a exergia, né? Ela começa a ser falada em 1956, então não é um conceito muito antigo. Tem muitas graduações que ainda não abordam sobre exergia, muitos livros ainda não tratam sobre isso, porque realmente se começou no mundo científico a falar sobre exergia, sobre essa energia disponível há 50 anos, 60 anos, então isso até para que se vire rotina, né, no nosso dia a dia da graduação, demora algumas vezes mais do que isso. Mas muitas graduações já tratam de exergia convencionalmente, principalmente as de engenharia mecânica.
elas são precursoras nessa temática. Então, se a gente está olhando para o estado de referência, a gente está chamando a exergia de B, porque se a gente chama de E, pode ter confusão com energia. Então, a gente vê que a condição de referência é o que eu vou chamar de B0, que é o estado onde está o ambiente. E o estado onde o sistema está, eu chamo de B, para fazer essa análise de exergia. Se eu pensar num volume de controle que tem várias entradas de calores diferentes, que tenha trabalho acontecendo, ali trabalho de expansão pode até estar acontecendo, trabalho de eixo, todos os tipos de transferência de energia acontecendo, eu tenho a equação do balanço, que nós já vimos, a variação de energia com o tempo é igual ao somatório da vazão mássica pelas suas energias, e aí vocês vejam que a energia que está implícita ali dentro é a energia interna, e a gente já viu que muitas vezes o que está ali, né, que nós usamos geralmente é entalpia, mas é que a gente tem um termo P0dV, que está fora desse somatório, mas que ele poderia estar lá dentro, porque o V que está ali é uma massa vezes o volume específico. Então, ele poderia estar ali dentro, e aí eu teria U mais PDV, e isso é entalpia. Mais o somatório dos calores, mais o trabalho. Fazendo só o isolamento dos trabalhos, já que o que eu quero saber é o trabalho máximo, então eu tirei PDV para fora ali da igualdade, né? Igualei com o resto da equação, e fico com a equação 2. Pensando agora no balanço de entropia, já que a gente já viu que entropia vai ser importante para a gente analisar como o processo está acontecendo, já que vai ter um rearranjo cada vez que se troca calor, se troca energia com o sistema. Nós só abrimos o termo ali do somatório dos calores pela temperatura, consideramos que um Q0 por um T0 e continuou o somatório de 1 até infinito das entradas que se tivesse. Fizemos isso para substituir a equação 4 na equação 2. Quando nós fazemos isso, ficamos com a equação dessa forma, bem extensa, só que fazendo o rearranjo, a gente chega a essa relação aqui, onde, olha só, aparece o trabalho, que é o que a gente quer, o PDV está para o outro lado da igualdade, o somatório das massas, as relações de calor com as temperaturas, a entropia de geração pela temperatura inicial. Então, eu tenho todas essas condições e essa parte PDV mais o somatório das massas pelas suas energias e entropias, a gente chama isso de exergia física. Essa é a parte, mesmo que não tenha reação química, que só esteja mudando de estado físico, essa é a análise da exergia que a gente faz. A variação de energia cinética é a exergia cinética, a variação de energia potencial é a própria exergia potencial, já que energia cinética e energia potencial são energias totalmente disponíveis. Essa parte que está relacionada ao calor é a exergia térmica, e essa parte que tem entropia de geração, com certeza é exergia de destruição, porque toda vez que eu tenho exergia de geração, eu tenho irreversibilidades no processo. O processo irreversível, ele acaba tendo uma destruição de exergia. Então, a gente agora consegue ver de uma forma mais simples que eu tenho várias formas de exergia. A exergia química, quando eu tiver reação química, quando eu tiver relacionado a qualquer coisa com potencial químico, energia livre de Gibbs, eu vou ter exergia química. A exergia física está relacionada com a energia interna, com a pressão e o trabalho de expansão e a variação de entropia pela temperatura. Exergia cinética, a energia cinética, exergia potencial, a energia potencial. Então, quando a gente pensa na exergia de fluxo ou exergia física, que é o que o nosso problema lá, que quer saber sobre quanto de energia disponível eu tenho no vapor, numa certa temperatura e pressão, o que eu estou olhando ali é a entalpia, já que a energia interna mais o trabalho de expansão P0dV vai ser a própria entalpia, menos a temperatura do ambiente pela variação de entropia. E aí, se eu tiver variação de energia cinética, variação de energia potencial, isso também é acrescentado. Então, vamos voltar ao nosso problema.
onde nós temos o vapor superaquecido a 6 mega e 300 graus Celsius. Já sabemos qual que é a entalpia e entropia nesse ponto pelo uso da tabela de vapor no anexo 6. Agora, a gente precisa pensar que nós temos um estado de referência. Então, nesse estado de referência, eu vou considerar 25 graus Celsius, tá? Que o ambiente está 25 graus Celsius. Então, eu preciso ver qual que é a condição, né? Que esse fluido, a água vai estar, qual que é a entalpia, qual que é a entropia, e ele vai estar nessa condição de 25 graus Celsius. Se nós percebermos aqui, eu peguei a tabela de vapor AA4, e aqui a gente tem a temperatura de 25 graus Celsius, mas a pressão está 3,1, não é o 6 megapascal, aqui é 3,1 quilopascal. Por que eu estou usando essa condição se o exercício estava me dizendo, né, que ele estava a 6 megapascal? Primeira coisa que na condição de 25 graus, essa água vai estar líquida, muito provavelmente, né? Então eu olho a condição de líquido dessa substância, mesmo que a pressão não seja a pressão que a gente imagina que vai estar o processo, que a gente sabe que vai estar o processo, porque o fluido na condição de líquido, eu posso aproximá-lo a uma substância incompressível. Então, se ele é incompressível, ele varia muito pouco seu volume e as suas condições quando eu vario a pressão. Aí eu posso, então, fazer essa condição de que nessa pressão de 3 kPa, as condições vão ser semelhantes a que quando ele estivesse a 6 megapascal, porque eu estou considerando que esse fluido é incompressível. Então, sempre que ele é incompressível, eu posso usar a tabela de vapor no seu estado, olhando a coluna de líquido, para tirar dados da substância em estado líquido. Eu não preciso usar a tabela A7, que é a de líquido comprimido, porque essa tabela ela tem poucos dados, nem sempre eu tenho todos esses dados disponíveis. Então, eu quis trazer essa daqui só para a gente fazer esse adendo, que é bem importante para o uso do dia a dia das tabelas de vapor. Então, se a gente olhar aqui a 25 graus Celsius, a entalpia da fase líquida é 104,89. E eu vou considerar a fase líquida, porque se eu considero para a fase vapor, essa minha consideração do baixo efeito da pressão, ele não é mais válido, porque na condição estado gasoso, a pressão faz muito efeito em todas as outras variáveis. Então, eu tenho a condição agora do estado de referência. Fazendo isso, eu consigo fazer a conta de quanto de trabalho que é a exergia disponível e vejo que para cada quilo de vapor a 60 bar e 300 graus Celsius, ou 6 megapascal e 300 graus Celsius, está disponível 1.079 kJ por quilograma. Então, se eu tivesse olhado simplesmente na entalpia desse fluido, ele olharia como 2.884. E desses 2.884, 1.080, 1.079 é que estão disponíveis. O restante vai ser usado para reorganização, não vai poder ser dispensado desse fluido porque ele vai chegar a 25 graus e não vai mais resfriar, não vai poder perder mais energia. Então, esse é o limite, né? Se todo o processo for reversível, se a gente considerar que não houve perdas no processo, a energia que eu consigo tirar de 1 kg de vapor é 1.079,2 e não 2.884. Bem, com esse exercício, espero que a gente tenha compreendido um pouco mais sobre exergia e que ela nunca vai ser negativa, tá? Ela sempre vai ter que dar um valor positivo. Ela mostra qual que é o afastamento que esse sistema está em relação ao ambiente. Se eu estivesse falando de uma água a 25 graus, ela não teria exergia nenhuma disponível, porque ela estava próxima do estado de equilíbrio do ambiente. Então, ela não teria, né, exergia ou disponibilidade de energia para poder oferecer como forma de trabalho, qualquer outra coisa. Ela não é conservativa, a exergia, porque a gente viu que tem um termo lá com entropia de geração, então, normalmente se perde a exergia, tá? Ela é destruída. E a gente fica mais fácil enxergar a exergia nessa parede de troca térmica. Se a gente olhar a transferência de calor, o que está acontecendo? Exatamente o calor que esse lado perdeu, esse lado ganha, né? Essa conservação da energia que acontece
faz com que o calor de um lado e do outro sejam os mesmos, porque a energia é conservada. Já a entropia, como eu tenho uma temperatura diferente da temperatura daqui, e a gente sabe que entropia é uma relação de calor e temperatura, como o calor é o mesmo e a temperatura é diferente para que haja esse gradiente de energia na forma térmica, eu tenho uma diferença de entropia desses dois lados. E essa diferença de entropia a gente percebe pela entropia de geração. O que eu tive de geração de entropia aqui, eu vou ter de perda de exergia quando eu fizer uma análise exergética, né? Porque, da mesma forma, essa exergia térmica é uma relação de T0 por T1 e T0 por T2. Então, a temperatura ambiente pela temperatura que está esse meio 1 e a temperatura ambiente pelo que está esse meio 2. Então, quando a temperatura for diferente, que vai ter que acontecer para que haja esse fluxo de energia na forma de calor, eu vou ter uma exergia em quantidades diferentes para exergia térmica. Um outro tema que nós vamos abordar também, né, nos nossos exercícios são sobre as eficiências. A eficiência, tanto a isentrópica, que nós já vimos na aula, como a eficiência exergética, que vai apresentar, então, qual é a disponibilidade, a relação de eficiência da qualidade dessa energia. Então, essas duas eficiências, nós vamos fazer exercício ao longo do tempo aqui no curso, para que a gente consiga usar como ferramenta para poder avaliar se o processo está adequado, está satisfatório e atende aos requisitos necessários para que ele aconteça dentro dos parâmetros estabelecidos. Se a gente for pensar numa relação exergética, a eletricidade ela teria um melhor aproveitamento exergético, água quente o pior nessa escala. Então, você vê que quanto maior a pressão desse vapor, mais exergia disponível ele vai ter, né? Mais disponibilidade de energia. Bem, se você quiser saber mais sobre exergia, se gostou do tema, interessa em aprofundar sobre isso, aqui são alguns livros bem interessantes que tratam sobre essa temática para que você possa ler mais a respeito. Essas são algumas referências, né, que nós usamos nessa aula. Então, chegamos ao fim da aula 1, que a sua intenção era de apresentar a vocês todos os conceitos necessários para que nós possamos fazer balanços de massa, energia, entropia, exergia e avaliar a qualidade e a disponibilidade da energia no processo em questão. Então, em cima dessa análise, né, da relação exergética, isso já nos demonstra a utilização da eletricidade, do vapor superaquecido, do uso do combustível, em detrimento, por exemplo, de água quente ou de outros processos com vapor a pressões, vapor saturado, vapor a pressões mais baixas. A gente já consegue perceber que essa disponibilidade energética está maior nesses sistemas. Agora, para compreender melhor sobre essa relação, nas aulas seguintes, nós vamos tratar de cada um dos volumes de controle que nós já citamos aqui nessa aula, abordando o seu balanço de energia, de entropia e exergia, e as análises exergética e entrópica para poder avaliar a qualidade e a disponibilidade da energia gerada ou consumida. Até a próxima aula.